Saúde, estamos de volta. Estamos falando sobre TPM. Estamos recebendo a doutora Mayra Sete, ginecologista e obstetra do Hospital Mater Dei. E agora, doutora, chega a hora do mito ou verdade. Quer tomar uma aguinha antes para responder? Se é mito, se é verdade. Está preparada? Mulheres que não tomam hormônio têm mais TPM. É mito ou é verdade, doutora? É verdade. Como eu tinha falado previamente, a TPM, a base etiológica da TPM seria uma flutuação dos hormônios ovarianos, do estrogênio e da progesterona. Então, quando a gente tem essa flutuação e a queda da progesterona, do estrogênio e depois da progesterona, a gente vai ter uma alteração de neurotransmissor que vai culminar com os sintomas da TPM. Então, quando a gente entra com uma medicação hormonal que bloqueia isso, a gente tem uma estabilidade completa desses hormônios e uma melhora desses sintomas. É uma forma de tratamento até? É uma das principais formas de tratamento que a gente lança a mão. Na menopausa, os desconfortos causados pela oscilação hormonal aumentam. Isso é mito ou isso é verdade? Sim, aumentam. Também por um descontrole hormonal. Na menopausa, diferente da TPM, a gente tem uma queda de progesterona e estrogênio. Essa queda é definitiva, por uma falência ovariana mesmo. Então, a gente vai ter esses sintomas como se fossem contínuos. Na TPM, a gente tem só na segunda fase do ciclo menstrual, que é quando a gente tem a queda e depois a gente retoma, porque a gente ainda tem o ovário ativo. Olha essa questão, eu fiquei muito curioso com ela. Andar descalça pode aumentar as cólicas na TPM? Mito ou verdade? Pergunta boa essa. Na verdade, andar descalço não tem problema. Você pode andar do jeito que quiser. O que causa o problema, então, o andar descalço não piora a TPM, é um mito. Mas o que pode piorar a TPM? Andar descalço no piso frio. Essa é a questão. Então, o frio, sim, é igual eles falam assim, lavar a cabeça pode piorar os sintomas de TPM. Se você dormir com o cabelo molhado, pode piorar os sintomas de TPM. Por quê? A gente tem, com o resfriamento do corpo, a gente tem uma constrição dos vasos sanguíneos. E essa constrição no útero, por exemplo, pode desencadear uma alteração ali vascular, de contratilidade uterina e aumentar a incidência de cólica. Consequentemente, o frio aumenta a TPM? O frio pode piorar a TPM, piorar alguns sintomas da TPM. Interessantíssimo isso. Por isso que é muito comum a gente falar, às vezes a avó fala, filha, você está com cólica, coloca uma bolsinha de água quente na barriga que vai melhorar. Por quê? Porque aquece. Então, você diminui essa vasoconstrição, né? Olha essa, uterina. doutora. TPM é psicológico. Nossa, não sou eu que estou dizendo isso não, viu, doutora? É só a pergunta, é mito ou verdade? A gente escuta muito isso, né? TPM é psicológico, é frescura de mulher. De onde vocês tiraram isso? Gente, TPM não é psicológico. Existe, sim, uma alteração hormonal e uma alteração de neurotransmissão em nível cerebral para desencadear todos aqueles sintomas que a gente já falou. Então, isso não é invenção da cabeça de mulher. Agora, doutora, só complementando, a TPM pode desencadear alguns aspectos psicológicos que agravam os sintomas? Sim, principalmente se a paciente vive num ambiente que não conseguem lidar com isso, Se a paciente tem esses sintomas e ao invés dela ter uma ajuda, principalmente do marido, da mãe, para que isso seja tratado e resolvido, ela tem só uma condenação, ela pode piorar assim, e aí de repente isso virar até um quadro depressivo. Exatamente, faz todo sentido, Outra questão, a TPM dura quase o mês inteiro, mito ou verdade? É um mito. A TPM é caracterizada pela presença desses sintomas somente na segunda fase do ciclo menstrual. E a segunda fase do ciclo menstrual, ela dura geralmente 14 dias, E os sintomas da TPM duram de 7 a 10 dias. Então, não existe TPM o mês inteiro. Se a paciente chega no meu consultório queixando, doutora, eu estou de mês inteiro de TPM, eu já falo, não, isso não é TPM. Isso é outra coisa. Então, vamos investigar depressão, transtorno de ansiedade generalizada, vamos pedir uma ajuda do psiquiatra, vamos investigar como é que estão as relações. É aquilo que a gente acabou de falar, que alguns problemas psicológicos podem acabar misturando nesse bojo de sintomas, Sim. Sim, a gente precisa da ajuda de uma equipe multidisciplinar para poder elucidar melhor o que está acontecendo com essa paciente.
Mas isso não existe. TPM o mês inteiro não existe. De forma clínica e diagnosticada, não existe? Não, você tem que ter essa flutuação que acontece depois da ovulação. Você tem uma queda do estrogênio, a queda da progesterona. E essa flutuação desses hormônios vai gerar uma alteração de neurotransmissor que vai culminar com os sintomas. É o que a senhora disse, é um período muito marcado. A partir desse período terminado, é preciso analisar os outros sintomas, né? Sim. Na verdade, para que seja TPM, a gente tem que ter o conceito de TPM. Temos que ter a presença desses sintomas de forma cíclica e recorrente na segunda metade do ciclo menstrual. É isso. Que é a chamada fase lútea, né? É isso. Vamos lá para uma questão, olha essa. TPM engorda? Mito ou verdade? Na verdade, é um mito também. A TPM não engorda, né? Como a gente discutiu um pouquinho, é muito comum o sintoma de TPM de edema. Edema de membro inferior, edema, sensação de aumento de mama, aumento abdominal. Então, a gente tem uma retenção hídrica muito comum, né, nessa fase, por causa dessas variações hormonais. E com isso, a paciente pode realmente ganhar até 2 quilos nesse período. Ela sobe na balança, vamos dizer, no dia da ovulação, e sobe na balança 6 dias antes de menstruar ou na menstruação. Ela vai ter uma diferença de peso de até 2 quilos. É real. Agora, o lado bom é que isso, quando a paciente menstrua, ela tem essa perda. Por isso que várias pacientes, às vezes, quando a gente sugere, vamos suspender a menstruação, por qualquer outro motivo, elas falam, ai, doutora, mas não sei, eu tenho a sensação que quando eu menstruo, eu emagreço, né? Não é por isso, é porque realmente esse período pré-menstrual, às vezes a gente tem, as mulheres em geral têm um edema, sim. Agora, doutora, e a gente falou aqui, é mais difícil fazer regime durante a TPM, é um desafio, né? É um desafio, porque realmente essa compulsão alimentar, principalmente por doce e carboidrato, ela ocorre pela diminuição da serotonina. Isso é fato. E daí o desafio para se manter ali dentro do peso acaba sendo maior também, já que já tem a questão do inchaço, do excesso de líquido, né? Sim. Por isso que a gente tem que compensar com a atividade física regular, né? E tentar entender que aquele é um processo que vai acontecer com algumas mulheres, né? A paciente que tem a TPM fala, gente, isso vai passar, eu vou melhorar e tentar se controlar, né? Com a ingestão de chocolate, não comprar chocolate, tentar, vou comer só um quadradinho. Ou então com maior concentração de cacau, né? 70%, sim, né? Sim. Ajuda também. Ou salmão mesmo, eu falei da banana. A banana tem triptofano, tem muito triptofano. Queria e vai dar uma sensação de saciedade. Eu queria até que alguma telespectadora mandasse pra gente algum comentário sobre isso, se realmente dá para substituir um chocolate por uma banana, né? amassadinha. Ela vai responder assim, dá para substituir por uma banana com leite condensado. A sua sugestão não inclui o leite condensado, né, doutora? Naturalmente não inclui, né? Talvez uma farinha de aveia, assim, né? Sim, a aveia também tem muito triptofano, castanha de caju. Já está melhorando. Mas ainda não chegou no chocolate, não. Né? Tá bom. Olha essa, doutora, pílulas anticoncepcionais inibem os sintomas da TPM. Sim, as pílulas anticoncepcionais são um dos principais tratamentos efetivos mesmo da TPM, junto com os inibidores da recaptação, que têm efeito antidepressivo também. Sim, as pílulas são muito eficazes. E para paciente que deseja contracepção e tem TPM, não tem dúvida que é o melhor tratamento. Então, a pílula já é também um remédio para controlar os sintomas da tensão pré-menstrual? Sim, por elas deixarem esses hormônios estáveis. Quando a gente tem essa estabilidade hormonal, a gente já é o início do tratamento da TPM. É a base do tratamento. Vai menstruar menos também? Vai ter alguma variação nisso aí? Aí, além de diminuir, né, os sintomas da TPM, porque uma coisa é a TPM, tensão pré-menstrual, são os sintomas por essa oscilação que alteram o neurotransmissor cerebral. Outra coisa é a dismenorreia, que é a cólica no período menstrual. Então, essa cólica no período menstrual também, a gente vai conseguir tratar as duas coisas. A cólica menstrual, porque lembrando, a TPM são os sintomas que vão acontecer antes do período menstrual. Quando você menstrua, os hormônios já estão subindo de novo. Então, acaba. Tá. Essa que é a característica clássica da TPM, que a gente não pode nunca esquecer. São sintomas que vão 7 a 10 dias antes da menstruação até o início da menstruação. E a cólica menstrual é outra coisa. Aí nós temos que
Se essa cólica menstrual for extremamente significativa, a gente tem que investigar outras patologias. Exato. E muitas vezes isso tudo se mistura numa atenção só, né, doutora? Sim, às vezes a paciente mistura. Ela acha que a cólica menstrual é TPM, né? E a gente tem que explicar isso detalhado para a paciente conseguir compreender. E é tão claro assim quando a gente fala, porque a gente está falando assim de uma tensão pré-menstrual e depois a gente está falando de uma cólica menstrual, ou seja, é algo que vai acontecer e outra coisa que está acontecendo ali. Então são problemas distintos, né? Sim, sim. Interessante quando a gente fala o nome certinho das coisas, dá para ver que são dois problemas que têm que ser tratados também com ações diferenciadas muitas vezes, né, doutora? Sim, e essa confusão várias pessoas fazem, de TPM com essa cólica menstrual, que a gente chama de dismenorreia. Então, por que às vezes confundem mais? Porque o anticoncepcional, por exemplo, vai tratar as duas coisas. O Mirena, por sua vez, ele melhora muito, às vezes, a cólica menstrual, mas ele não vai tratar a TPM. Então, a gente precisa ter uma conversa clara com a paciente, pontuar nessa periodicidade, como é que funciona, desenhar para a paciente entender, porque não é fácil, eles se misturam ali. Exatamente, embora seja algo que está tão presente no dia a dia de toda mulher, né? Em torno de 75% a 80% das mulheres vão apresentar esses sintomas, né, a TPM. A forma grave, apenas em torno de 10% das pacientes vão apresentar, mas 75% a 80% de pacientes em de idade reprodutiva é uma taxa muito alta. Exatamente, significativa, Significativa. Né? Muito bem. Agora, doutora, vamos falar de um outro aspecto de mulheres também que não gostam, não querem conviver com a TPM, com a menstruação, né? Existem artifícios hoje disponíveis que eles suspendem a menstruação. É algo que cada vez mais também toma força nos consultórios? Sim, Fernando. Hoje a maioria das pacientes, principalmente as jovens, né, elas não toleram menstruar. Então, nós temos várias técnicas para suprimir, né, os anticoncepcionais orais, temos transdérmicos, injetável, os DIUs, né, até anel vaginal, que são com estrogênio e progesterona, que a gente pode usar até de forma contínua para suprimir essa menstruação. Ao longo dos anos, isso pode causar algum problema? Mais para frente, existem estudos relacionados a isso? Não, na verdade não existem. Existe um mito grande, que tem algumas pacientes que falam, eu me sinto suja, esse sangue vai subir para a cabeça, né? A gente já ouviu isso em consultório. Esse sangue não é formado. Então, quando a gente usa esses métodos, a gente faz uma atrofia do endométrio, que é a camadinha que desmancha, como se fosse um tapete que reveste o útero por dentro, ele desmancha e vira menstruação. Então, a gente bloqueia essa formação. Então, não tem nenhum problema para essas pacientes. Isso pode ser revertido quando... Sim, quando você retira, né, esse tratamento, a paciente volta a epitelizar, a formar o endométrio novamente. Doutora, e na percepção que a senhora tem de consultório, como é que deve ser a orientação das famílias para jovens meninas que estão se aproximando da menarca, né, que é a primeira menstruação? Qual é a importância da participação de uma médica como a senhora nesse período que é tão importante na vida de uma mulher? Fernanda, é fundamental a orientação dessas meninas, né? Primeiro, orientá-las, os próprios pais, antes do ginecologista, né? O primeiro contato com elas tem que ser com quem elas confiam. Orientando que a menstruação é um processo que vai ocorrer com todas as mulheres, que é natural, que é fisiológico, que não é sujo, né? Porque elas têm muita restrição com o sangue. E explicar que junto com aquela menstruação, que pode vir até irregular nos primeiros 2 anos, por uma imaturidade no eixo que a gente fala hipotálamo, hipófise e ovário, do sentido hormonal, que junto com essa menstruação elas podem ter outros sintomas, né? Sintomas que são os da TPM, elas podem ter cólica e podem ter alterações também que vêm com a puberdade. Para elas não assustarem, né? A mama vai crescer, vão surgir às vezes muita acne, o cabelo vai engrossar e às vezes isso gera uma irritabilidade, né, nessa adolescente. Então isso tem que ser falado, que vai acontecer. É um vulcão em erupção, né? A adolescência, né? E aí tudo que se trata, tudo que está relacionado a isso, precisa ter muita sensibilidade nessa abordagem, né, doutora? Sim, muito importante. Depois que houver essa conversa, né, no ambiente familiar, tranquilizando essa adolescente, eu oriento as minhas pacientes que têm filhas também, deixa um absorvente dentro da mochila da escola, para ela não ter aquela situação, menstruou na escola, sujou a roupa, os coleguinhas vão ficar
debochando, né? Porque criança não tem jeito. Então, deixa, já orienta, filha, se acontecer, você já está com seu absorvente, está tudo bem, está tudo tranquilo. Isso é o mais importante, tranquilizar que está tudo no controle. Estamos esperando isso, é algo que é saudável, que faz parte de todo o processo evolutivo, né? Como é que é essa conversa nesse sentido, na primeira consulta que a senhora tem de uma menina que está começando a caminhada? O que eu faço, Fernando? Primeiro, quando a paciente jovem, né, chega no consultório, às vezes elas nem conversam. Elas falam, mãe, você que me trouxe, vira o pescocinho, não conseguem nem mal cumprimentar. Todas gostam da mãe do lado ou não são todas? Geralmente, nessa fase, assim, quando elas vêm muito jovens, as mães que são muito preocupadas, que querem bem 12, 13 anos levar, elas vão com a mãe e exigem que a mãe fique. Já adolescentes que têm um problema em casa, para iniciar a vida sexual, que tem pais mais rígidos, às vezes elas preferem ir sozinha, porque elas querem, na verdade, iniciar a vida sexual, ou já iniciaram e querem uma contracepção, e não tem liberdade suficiente para falar isso, né, com a mãe dentro do consultório. Então, as pacientes mais jovens, quando vão, eu primeiro tento conversar de outros assuntos, explico que não vai ser feito exame, eu deixo ela bem à vontade, né, e eu muito mais oriento do que pergunto, porque se questionar a paciente, às vezes ela se sente mais tímida, ela fica constrangida, então eu me coloco assim, eu estou aqui à disposição, eu vou te dar algumas orientações que eu acho que podem ser úteis e aí elas vão se soltando. E eu aproveito muito essa consulta inicial, né, para falar também, além de explicar que é muito comum a menstruação irregular, porque isso é um problema. As mães, às vezes a paciente menstrua e ela passa 4, 5 meses sem menstruar e as mães levam no consultório como se fosse uma doença grave. Não é, uma imaturidade. Da mesma forma que isso vai acontecer lá na menopausa. Então, eu brinco muito com os pacientes que a gente tem, como se fosse uma criança de 1 ano aprendendo a andar e um idoso quando começa a cair. Então, a criança de 1 ano aprendendo a andar é adolescente e o idoso que começa a cair é a menopausa. Eu dou esse exemplo para elas. Então, a sua menstruação por 2 anos, ela vai vir do jeito que ela quiser vir. Vai vir, às vezes, 2 vezes no mês, vai pular 3 meses, não tem problema. Está tudo certo. Tem uma expectativa dos pais para essa menarca, para essa primeira menstruação? Tem. Existe uma data? Sim, é muito engraçado isso. Data que eu digo idade. Né? É muito engraçado isso. Quando começa a telarca, né, que é surgimento da mama, as mães já vão no consultório apavoradas. Doutora, eu acho que minha filha vai menstruar. Ela já está tendo mama, eu já tenho que colocar sutiã. E às vezes isso acontece por volta de 10 anos, né? Então elas ficam assim, desesperadas. Eu falo, calma, a menstruação vai acontecer uma hora. Que 10 anos é cedo para menstruar. Só que às vezes a telarca acontece antes, e a menstruação às vezes vai acontecer com 12 anos, né? 13 anos. Então o primeiro sinal vai ser o aumentozinho das mamas, o broto mamário desenvolvendo. E aí as mães já ficam esperando. Eu falo, já é a hora de conversar, né? Deixar o absorvente dentro da mochilinha. E a forma como a mãe vai falar, eu digo os pais, né? Tem muito também como a forma como a filha vai lidar, né? Sim. A tranquilidade dos pais vai passar. Isso tem que ser falado de uma forma muito tranquila, explicando que isso é um processo fisiológico, que é normal, que o anormal seria não menstruar, né? Então, que tá tudo certo. E que se mais para frente ela quiser suprimir essa menstruação, ela vai ter como fazer isso. E que hoje a gente tem métodos que, vamos dizer, mais inovadores, né? Para não precisar usar o absorvente, que às vezes aquela colocação de absorvente realmente suja a roupa, né? A gente tem hoje em dia os coletores que podem ser utilizados. O OB, o mini pode ser utilizado para pacientes que nunca tiveram vida sexual. Então, hoje em dia, tem outras formas para controlar esse incômodo do sangramento. E informação, né? Para a gente viver uma vida melhor, como a gente sempre fala aqui. Doutora Mayra, quero agradecer muito a sua participação, sua generosidade, seu tempo aqui conosco. Foi ótimo. Esclarecemos muitas dúvidas para um período que é difícil, mas também importante para que a gente tenha entendimento sobre ele. Valeu, volte sempre. Vamos falar mais sobre outros assuntos aí. Muito obrigada, Fernando. Valeu. E a gente fica por aqui, convidando você para mandar sua mensagem, sua sugestão, através das nossas redes sociais aqui no canal Viver Brasil, dando dicas aí para os nossos próximos assuntos. Estamos te esperando. Até a próxima. Saúde!